nesta noite, e eu achei muito interessante a escolha que vocês fizeram do tema, né, para hoje e no próximo sábado. E eu creio, né, que a gente se sente bem melhor de falar sobre o céu do que falar sobre o inferno, mas ainda assim, este, no meu entendimento, é um dos temas mais importantes, se não o mais crítico da nossa época, falar sobre a realidade do inferno. E eu gostaria de começar lendo o texto que não está aqui na transparência, na projeção, mas eu gostaria de começar lendo o texto de João 3,16, um texto tão conhecido nosso, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que nós podemos dedicar a Ti, na Tua presença. Nós queremos te pedir especialmente, ó Deus, para que nos conduzas na meditação, no estudo da Tua palavra. Sem a iluminação do Teu Espírito, não poderemos perceber espiritualmente, compreender profundamente o sentido da Tua revelação. Por isso, ó Pai, vem nos conduzir. Quero te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, que Tu alcances a cada coração. Nós pedimos esta bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu tive a oportunidade de falar sobre as implicações da doutrina do inferno no Encontro da Consciência Cristã. Eu não sei se alguém chegou a estar lá na palestra aqui. Não? E para mim, eu tenho dito para muitas pessoas, depois de todos esses anos, que talvez este seja o assunto mais crítico em nossa época. Porque a partir do versículo tão conhecido da Bíblia, João 3,16, a grande pergunta é: o que significa perecer? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem não crê em Cristo perecerá. O que significa perecer? E o fato é que hoje em dia nós temos muitas pessoas, não muitas proporcionalmente, mas muitas pessoas que têm dito que perecer significa aqui cessação de existência. Que se uma pessoa não crê em Cristo, ela vai para o julgamento final, ela é lançada no lago de fogo, e como o lago de fogo, o que o lago de fogo faz? Ele consome, o fogo consome. Portanto, a pessoa é consumida e deixa de existir. E esse entendimento, hoje em dia, é muito comum em alguns círculos, né? Eu tenho ouvido falar, né, de que muitas vezes nós não podemos mencionar nomes, né, porque essa é uma questão meio desrespeitosa quando se fala de irmãos em Cristo. Mas quando se trata de pessoas extremamente influentes, extremamente conhecidas, que estão ensinando de uma forma bastante direta certas coisas, eu creio que nós temos que mencionar nome, para que vocês saibam do que eu estou falando. Porque eu tenho descoberto que às vezes você fala de forma genérica e as pessoas não conseguem nem associar aquilo que eu estou dizendo. Há pouco tempo atrás, já há algum tempo, Rodrigo Silva, o arqueólogo, influencer do YouTube, adventista, gravou um vídeo tentando demonstrar a realidade de que a ideia de tormentos eternos não é uma doutrina bíblica, que aquilo que a igreja tem ensinado os 2000 antes nos anos é equivocada, e que no entendimento dele, quando a Bíblia fala sobre fogo eterno, morte eterna, não está dizendo que pessoas vão continuar existindo eternamente, mas que elas vão deixar de existir. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com um professor adventista sobre essas questões, e ele me explicou o entendimento dele de que realmente a Bíblia ensina o que é chamado de aniquilacionismo. Isto é, que depois que a pessoa morre, na perspectiva adventista, a pessoa vai para o que é chamado de sono da alma. Algumas pessoas até entendem que a pessoa deixa de existir como pessoa,
e que depois ela volta a existir no final da história, para ser apresentada com o corpo ressurreto diante do tribunal de Deus, e sendo condenada, ela vai ser lançada do lago de fogo, onde vai ser consumida. Esse é o entendimento adventista. Mas a grande pergunta é, o que significa perecer? Só que, será que a gente pode agora colocar os slides? Esse tema é muito urgente por diversas razões, não é? E uma delas, primeiro, o materialismo está avançando significativamente em nossa sociedade. Já avançou e praticamente tomou conta da Europa, avançou nos Estados Unidos e, de uma forma bastante significativa, aquilo que está acontecendo na Europa, agora também está acontecendo nos Estados Unidos. Igrejas estão fechando rapidamente. A nova geração, filhos dos evangélicos, está deixando o evangelho em diversos lugares do mundo. Eu estive, por exemplo, na Coreia. A Coreia é um país onde experimentou um grande avivamento espiritual, grande crescimento de igreja. Eu fui visitar algumas dessas igrejas imensas, mas uma coisa que nós temos observado é que a geração jovem está deixando a igreja. E aqui no Brasil, nós temos um dado de que pelo menos 60% dos jovens estão deixando a igreja quando entram na universidade, ou já no ensino médio, né? Eu queria perguntar se vocês podem confirmar, se vocês conhecem alguém que se enquadra nessa estatística, de jovens que quando entraram na universidade, ou mesmo no ensino médio, deixaram a igreja. Ok. É por isso que a questão materialista ela é muito forte, porque o que nós vemos hoje em dia, pelo menos em nosso país, é um sistema educacional deliberadamente planejado para incutir o materialismo, o ceticismo e o relativismo moral na mente das crianças. Há pouco tempo atrás eu estava lendo sobre as diretrizes curriculares do MEC e tudo está muito claro ali. Ninguém precisa ler muito para perceber qual é o objetivo educacional do MEC para as nossas crianças. Então, e parece que eles têm sido bem-sucedidos, porque quando chega a uma certa altura, uma boa parte dos jovens deixam a igreja. Eu conheci um professor aqui na Universidade de Campina Grande, que ele disse que a alegria dele era ajudar os jovens a amadurecer e compreender que a sua fé era uma muleta dos fracos, e que você, que é forte, deve se tornar ateu, materialista, porque só isso faz justiça à ciência. Eu conversei com esse professor, né? Inclusive a gente foi comer um bom bacalhau e juntos conversamos sobre essas coisas, e pacificamente eu disse, olha, depois dessa conversa estou mais convicto, né, de tudo que eu creio, e ele disse, eu também. Então ninguém avançou nem um lado nem o outro. Seitas ensinam o inferno como extinção da existência. Nós estamos falando dos adventistas, estamos falando dos testemunhos de Jeová, não é? Então, e as seitas estão exercendo uma influência muito grande. Eu não sei se vocês observam, quem participa de viagens missionárias e está nos sítios e conversando com as pessoas, o número de pessoas que estão sendo abraçadas pelas seitas. Agora, recentemente fui caminhar um pouquinho, não que eu caminhe muito, mas fui caminhar um pouquinho aqui no açude, não é? E lá tinha o pessoal dos testemunhos de Jeová, com a banquinha, com as suas revistas e tudo mais, não é? Mas não tinha nenhuma banca de evangélicos, até onde eu pude perceber. Mas eles estão exercendo uma influência muito grande. E o fato é que Mormons, Testemunhos de Jeová e Adventistas estão tomando conta das redes sociais. Se vocês abrirem um canal de YouTube, provavelmente você vai ver uma propaganda Mormon, você vai ver um dos influências dessas seitas, a influência é muito significativa. Terceiro lugar, missiólogos progressistas omitem a questão do inferno. Quando eu digo progressistas, são pessoas que acreditam que a missão da igreja não é salvar pessoas do inferno, mas ajudá-las a alcançar o seu potencial, se desenvolvendo na forma de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as pessoas estão servindo umas às outras. Isso se chama missiologia progressista. Eu não tenho tempo de aprofundar essa questão aqui, eu tenho estudado sobre isso já há algum tempo, né? Quem sabe em outro momento eu poderia falar sobre isso, porque essa também é uma influência muito significativa, inclusive alguns influencers da internet, que talvez alguns até que você acompanhe, seguem essa corrente. Livros inteiros estão sendo escritos e simplesmente não se fala mais sobre o inferno. Porque a ideia é que a missão de Deus é transformar a sociedade através do amor e da compaixão da igreja. Essa é a ideia. Pregadores da prosperidade omitem a eternidade
e prometendo bênçãos para o presente. Veja bem, a maior parte das denominações chamadas da teologia da prosperidade não negam a realidade do inferno. Se você for ver nas confissões de fé desses grupos, está lá, está declarado. Mas na prática, quase 100% daquilo que é pregado é promessa de bênção e vitória para o aqui e agora. E o evangelismo é basicamente: venha para Jesus, porque Ele vai resolver seus problemas. Isso é evangelismo. Quem tem visto alguma coisa parecida com essa? Ok. Alguns evangélicos têm adotado o aniquilacionismo, essa ideia de que a pessoa deixa de existir. E eu quero dizer para vocês, gente, que eu seria a primeira pessoa a aceitar isso se eu realmente percebesse que eles conseguiram descobrir que 2000 anos de igreja e teologia estavam equivocados e que realmente eles chegaram à verdadeira interpretação dos textos bíblicos. Mas o fato é que quanto mais eu examino essa questão, eu realmente creio que eles é que estão equivocados e que no desejo deles de diminuir o escândalo do evangelho, estão diluindo uma questão tão significativa como a doutrina do inferno. Hoje em dia existem muitas escolas teológicas que já estão adotando a teologia dessas pessoas. Mesmo evangélicos conservadores evitam pregar e ensinar sobre o inferno, não é? E eu não vou perguntar para vocês aqui, né, quantos de vocês têm ouvido recentemente sobre a doutrina do inferno, ou a pregação do evangelho no sentido de que você deve crer em Cristo para que você não vá para o inferno, para que você tenha a vida eterna. Porque hoje em dia, uma boa parte do evangelismo, mesmo de igrejas chamadas conservadoras, receba Jesus, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai resolver seus problemas, Ele vai abençoar a sua família. Eu estou falando de igrejas evangélicas conservadoras. Então, diante disso, esse tema é muito importante, é muito urgente. Mas sabe o que eu tenho observado? É que existem muitas pessoas que não querem lidar com essa questão. Estão optando por fechar os olhos para isso, apesar do ensino da palavra de Deus. É por isso que no nosso tempo aqui, gente, eu basicamente vou ler textos bíblicos. Infelizmente, a gente não tem tempo para aprofundar as questões. Cada um desses tópicos aqui, existe uma série de desdobramentos, mas eu gostaria de destacar algumas questões. Vamos seguir. O inferno é um lugar literal. Há algumas pessoas que dizem, né, que o inferno é aqui mesmo, não é? Esses dias eu vi alguém no YouTube, né, fazendo entrevista sobre o inferno, e o pessoal está dizendo: o inferno é massa. Porque o entendimento deles é que o inferno é um lugar onde você vai ter diversão e prazer limitado, então deve ser muito bom. Só que isso é uma interpretação bastante equivocada. No inferno só haverá dor, solidão, sofrimento, angústia, mas muitas pessoas pensam nesse aspecto. Mas muitas pessoas estão só zombando porque realmente não acreditam nisso. E é lógico que algumas pessoas dizem: mas se é um lugar, onde fica? É na próxima estrela? Ou na outra galáxia? Debaixo da terra? Onde é que fica o inferno? E gente, aqui eu queria só trazer uma questão. Eu acho que a ficção científica tem até ajudado em relação a isso. E a física moderna. A física moderna, ela aceita a possibilidade de pluralidade de universos e dimensões. Nós cremos não como os Vingadores, né, que faz e você atravessa de um lado para o outro. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o universo que Deus criou não é somente o material, mas também é o espiritual. E que existem outras realidades, e eu diria até mesmo outras dimensões, como o céu e os céus dos céus. Então, para qualquer pessoa com mentalidade científica, não existe nenhum problema acreditar, se você acredita no Deus Criador, que também existe um lugar chamado inferno. Mas vamos ler alguns textos bíblicos. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O inferno é um lugar. É um lugar para onde pessoas serão mandadas. É um lugar onde pessoas vão continuar existindo. E é por isso que a gente não pode pensar em inferno simplesmente em termos de conflitos psicológicos ou existenciais ou dimensões das angústias da sociedade moderna ou coisas desse tipo assim. Nós estamos falando a respeito de um lugar que Deus criou. Vamos seguir um pouquinho mais. Seguir. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho, com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
Hoje em dia, na nossa sociedade, existe uma relativização muito grande em relação, por exemplo, à questão da sexualidade. E, infelizmente, mesmo no meio evangélico, isso é uma realidade. Há tempos atrás, eu estava conversando com um professor, pastor e psicólogo, que fez uma pesquisa na juventude evangélica em João Pessoa, não aqui em Campina Grande. Campina Grande é diferente. Mas lá em João Pessoa, ele chegou a esse número de que pelo menos 60% dos jovens evangélicos estavam tendo vida sexual antes do casamento. E se nós chegamos a esse número, então nós podemos dizer que o problema de pornografia é praticamente 100%. E se for 100%, então aí nós temos um problema muito sério, porque a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Veja bem, todos nós pecamos. O apóstolo João diz claramente, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Mas se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas se pessoas estão vivendo a realidade do pecado e não sentem nenhum sentimento de constrangimento, de culpa, de angústia por causa do pecado, isso é um sinal de que ainda não houve uma transformação radical, uma transformação que acontece a partir do novo nascimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque veja bem o que Jesus está dizendo, só o fato de você olhar de forma impura já justifica o inferno. Eu quero perguntar para você, você tem uma lista de 100 jovens, quantos jovens tiveram tentações sexuais? Entende o que eu quero dizer? E o que Jesus está mostrando é que é um nível de santificação que Deus pede de nós extremamente elevado, mesmo sabendo que todos nós vamos continuar lutando contra esse tipo de tentações e todas as outras tentações durante toda a nossa vida até Jesus voltar. Mas ainda assim, Jesus disse que aqueles que demonstram que não têm esse tipo de sentimento, atitude em relação ao pecado, vai ser lançado no inferno, na guiena, no lago de fogo. E o texto que é muito significativo, onde ele não lhes morre o verme. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos seguir? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Interessante, né? Eu não vou analisar aqui mais especificamente, mas você percebe que a mentira é colocada do lado da idolatria. E a pergunta, então, é: quantas pessoas mentem hoje? Vocês percebem qual é a questão? Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, se você mente, você está fazendo o trabalho do diabo. Os mentirosos serão lançados no inferno. E algumas pessoas dizem, mas nós não podemos ser radicais. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão de ser radical ou não. Mas uma coisa que nós temos é, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pergunta é, a segunda morte significa um estado de existência consciente? Vamos seguir. Pode seguir? Pessoal do slide? O inferno é um lugar de angústia e tormento. Algumas pessoas até fazem essa brincadeira, dizendo que o inferno deve ser melhor que o céu. Mas vamos ler o primeiro versículo. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Uma das coisas que agrava a percepção do inferno é saber que pessoas que vão ser lançadas no inferno vão ter percepção de que foram excluídas do céu, da presença de Deus para sempre. Você pode imaginar o que significa alguém que chegou à conclusão de que perdeu a oportunidade e que agora ela vai estar diante desta realidade irreversível, distante da presença do amor de Deus? E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Veja bem, quando a Bíblia fala sobre fogo e trevas, fica claro que aqui nós estamos usando uma linguagem que é uma linguagem figurada. Por isso que algumas pessoas até mesmo questionam se nós estamos falando sobre o inferno de fogo, com o fogo literal, esse tipo de combustão que nós temos pela liberação de oxigênio. Possivelmente o fogo de que nós estamos falando aqui não é esse fogo da física. Não tem, por exemplo, a chama que ardia na sarça ardente, que ardia e não se consumia? E a Bíblia não diz que Deus é fogo consumidor, que habita em luz inacessível? E tem algumas pessoas, bom, se não é literal, então menos mal. Só que na verdade, o que Jesus faz, Ele usa uma linguagem de coisas que realmente causam dor e sofrimento para descrever a realidade do inferno. E aqui, ainda sobre essa questão de trevas, a questão toda é que no inferno não haverá sociedade, não haverá companheirismo, haverá absoluta solidão e uma percepção de abandono, e choro e ranger de dentes. Algumas pessoas até comentam que é pelo remorso, pela oportunidade perdida, pela percepção da loucura de ter rejeitado todas as persuasões de Deus em relação a isso, e de repente descobrir que está lá, e está lá de forma definitiva. E esse fogo é algo que provoca profunda dor. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de sofrer queimaduras. Quem já? Primeiro grau, segundo, terceiro. Eu nunca cheguei a assim, algo mais grave. Mas isso nos faz lembrar de Policarpo, né? Um homem de Deus da igreja primitiva, que ele foi preso pelo Império Romano e ele tinha 83 anos, se eu não me engano. E eles disseram: Policarpo, negue a Cristo, volte para casa, para que você tem que sofrer? E ele disse: esse fogo que vocês acendem hoje, ele acende e consome, ele se apaga, mas o fogo da eternidade dura para sempre. O inferno é um lugar de punição eterna. Nós estamos aqui falando sobre o fim da história, e a besta e o falso profeta são esses dois grandes líderes. Aí não vamos entrar na escatologia, mas esses dois grandes líderes no final da história, que vão dominar todas as pessoas. E aqueles que se recusarem a se dobrar diante da besta do falso profeta, recusarem a receber na sua mão e na sua testa a marca da besta, esses vão ser torturados, perseguidos e mortos, decapitados. Mas o que nós temos aqui mas a besta, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A questão é, se eles foram lançados lá e eles foram consumidos, então fica claro que o inferno seria de fato a extinção. Mas vamos ler um pouquinho mais. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Gente, aí está talvez uma declaração mais clara, mais direta. Mesmo os aniquilacionistas reconhecem que esse texto aí parece estar dizendo que o inferno é uma existência de tormentos conscientes por toda a eternidade, mas eles dizem que não pode ser, porque Deus não poderia fazer esse tipo de coisa. Mas o fato é que a besta e o falso profeta que foram lançados do lado de fogo, foram lançados vivos. Depois Satanás foi lançado do lado de fogo, onde já estavam a besta e o falso profeta. Só que algumas pessoas dizem que a besta e o falso profeta não são pessoas, mas são princípios, símbolos, metáforas. Porque a Bíblia também diz que a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. E realmente morte e Hades não são pessoas. Mas quando nós dizemos a morte e o Hades foram lançados para o lago de fogo, significa que não haverá mais morte. Não haverá mais esse estado intermediário para onde as pessoas vão quando morrem, chamado Hades.
Porque a partir do julgamento final, quem estava no Hades vai ser removido, vai ressuscitar e vai comparecer diante do tribunal de Deus. O Hades já não vai ter mais propósito. Mas daí você dizer que, então, a besta e o falso profeta também são linguagem simbólica, aí nós temos problemas, porque Apocalipse fala claramente que são pessoas, são indivíduos. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Algumas pessoas dizem: não, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, portanto a gente não vai para lá. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos que pessoas que adoraram a besta e o falso profeta e que viveram uma vida de pecado e desobediência, essas pessoas serão lançadas para dentro do lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus anjos. E meus irmãos, aqui nós temos uma questão muito séria. Eu tenho falado com algumas pessoas sobre isso. É muito comum a gente ver essas peças sobre o inferno, né? Quem já participou de... Como é que chama aquela peça que você vai para muitas salas, a Casa do Julgamento? Quantos já participaram? Bom. O inferno é um lugar onde o diabo está lá rindo da cara dos condenados. Mas isso não é verdade. Porque o diabo e os anjos vão estar também em tormentos. Quantas vezes já viram peças de teatro que mostram isso? Que a pessoa, não é? Aí eles colocam umas roupas pretas e pintam a cara e coisas desse tipo assim. Isso não é aquilo que a Bíblia ensina. Agora é interessante, né, que na Idade Medieval surgiu esse conceito de que o diabo é o torturador. E que mesmo na teologia de alguns evangélicos, ainda ficou a ideia de que o diabo seria o verdugo, seria o algoz. Mas a Bíblia ensina que, na verdade, quem executa o juízo é o próprio Deus. Vamos seguir. Nós já lemos esse texto, né, só mencionando o lago de fogo, que é a segunda morte. O inferno é um lugar da manifestação da justiça e da ira de Deus. Quantos de vocês já ouviram, né, de que o inferno é a ausência de Deus? Quem já ouviu essa expressão? O inferno é a ausência de Deus. Há um certo sentido verdadeiro, porque no inferno pessoas não experimentam o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Mas como Deus é onipresente, e como é Ele que executa a sua justiça, então Ele estará presente lá em justiça, ira e juízo. Vamos ler um texto. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, aniquilacionistas dizem que eterna destruição significa uma destruição cujos efeitos duram para sempre, mas não uma destruição no sentido de que a pessoa continua existindo em tormentos. E, inclusive, alguns até dizem que o apóstolo Paulo nunca ensinou sobre o inferno, porque essa passagem aí não parece dizer que as pessoas elas vão continuar existindo conscientemente. Mas uma coisa que eu queria trazer desde já é que o apóstolo Paulo era apóstolo de Jesus, e ele recebeu a missão de ensinar o evangelho de Jesus. E ainda que ele tenha usado uma linguagem diferente, ele não poderia contradizer aquilo que Jesus já tinha ensinado de uma forma tão clara e tão direta. Portanto, ao invés de colocarmos os evangelhos contra a teologia do apóstolo Paulo, nós devemos afirmar que os evangelhos e o apóstolo Paulo afirmam a mesma realidade. A realidade do inferno como eterno sofrimento. Vamos seguir. Digo a vocês, meus amigos, aqui eu só queria trazer uma questão, né? O Rodrigo Silva, nesse vídeo que eu mencionei, ele disse que existe um problema psicológico chamado adefobia, perdão. Adefobia é medo do Hades. Inclusive isso é estudado porque é um fenômeno que existe nas mais diversas culturas. Por que pessoas têm medo de morrer? Elas não têm medo de simplesmente cessar a existência, a lâmpada da consciência se apagar, não é isso. O medo que vem depois. E
E o doutor Rodrigo Silva disse que esse é um problema psicológico. Mas quando você compreende o ensino bíblico, você não precisa mais ter medo do inferno. Porque se você não for para o céu através da fé em Jesus, você vai ser consumido, deixa de existir. Não vai existir mais alguém que diga, eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor. Porque extinção significa que não existe mais alguém que diz, eu fui condenado. Mas veja só, e ele disse então, de que não é para ter medo do inferno. Mas veja o que Jesus disse. Não temos que matar um corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Está faltando uma parte aí. Tem poder de lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Sim, digo que a esses vocês devem temer. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de que algumas pessoas que fazem missões dizem, eu não acredito que a gente deva evangelizar através do medo. Quem já viu essa expressão? Que a gente tem que falar do amor de Deus. Mas, gente, a pessoa que mais falou sobre a realidade do inferno foi o próprio Jesus. E Jesus, vocês devem ter medo, sim. Medo de quem? Do diabo? Não, medo de Deus. Porque Deus é fogo consumidor. Porque Ele é o justo juiz. E porque nós devemos fugir da ira vindoura, da ira que Deus está para manifestar sobre toda a raça humana. É por isso que medo do inferno não é uma mera patologia. Medo do inferno é uma coisa muito legítima, que pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus devem ter, se ainda não receberam a Cristo em suas vidas e o perdão dos seus pecados. Vamos seguir. O inferno é um lugar de eterna separação do amor de Deus. Deus não vai estar presente mais com o seu amor. Ainda hoje existe algo que os teólogos chamam de graça comum, que Deus faz chover sobre justos e injustos, que Ele faz brilhar o céu sobre todas as pessoas, que ainda hoje pessoas têm as suas colheitas e o seu alimento e tudo mais, porque é Deus quem dá tudo isso. Isso mostra que Deus, na sua bondade, apesar da culpa e do pecado, ainda demonstra uma medida de graça para com as pessoas, apesar das pessoas não merecerem. Isso é chamado de graça comum. Mas no inferno não haverá mais graça comum. Somente a ira e o julgamento de Deus. Eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Eu diria que esta talvez seja uma das declarações mais aterrorizantes que um ser humano pode ouvir. Pessoas que operavam em milagres, profetizavam, curavam enfermos, que achavam que realmente criam em Cristo, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, nós estivemos o tempo todo perto do Senhor e tudo mais. Mas Jesus disse claramente que o fruto se conhece pela árvore. A árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. A salvação não é pelas obras, mas as obras são consequências e evidências da salvação e da graça. Se a salvação não está presente, não existe verdadeira transformação. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banimento é uma coisa terrível, porque essas pessoas vão dizer, vocês não vão poder entrar na glória celestial. Vocês não vão poder estar comigo para sempre. E hoje nós temos uma questão seríssima, né? Porque mesmo nas igrejas chamadas evangélicas, quase não se fala mais sobre culpa, pecado e condenação. Mas como vocês podem perceber, isso era uma mensagem essencial de Jesus e dos apóstolos. Seguir um pouquinho mais. Aqui, gente, eu só posso mencionar isso. Na verdade, isso aqui é um estudo muito mais amplo. Existe um livro de 500 páginas, chamado Fogo Consome, escrito por Edward Fudge, que ele tenta fazer uma análise bíblica, livro por livro da Bíblia, para demonstrar que a aniquilação é um ensino bíblico. E, gente, eu posso dizer para você que ele está equivocado. Mas muitas pessoas acham ele convincente. E muitas pessoas dizem, gente, que alívio, eu achava que eu estava certo. Aliás, eu achava que eu achava que acreditava no inferno, mas agora eu fico vendo que realmente destruição significa deixar de existir.
Destruição significa cessação de existência. Destruir significa, você tem algo, uma folha de papel, você coloca fogo, aquilo lá vira cinza, pronto. Um ser humano, se você jogar nas lavas de um vulcão, ele desaparece, o fogo simplesmente consome. Mas será que a palavra destruição na Bíblia significa isso? Eu não tenho tempo para aprofundar isso, gente, mas se você fizer um levantamento da palavra destruição, você vai descobrir que em diversos casos, destruição não significa cessação de existência, mas significa extrair da vida, da vitalidade, do propósito para que aquilo foi criado, mas não significa necessariamente deixar de existir. É incompatível com o amor de Deus. Se Deus é amor, Deus jamais poderia fazer isso. Porque para Deus seria um inferno saber que pessoas que Ele criou à sua imagem e semelhança, por mais pecadores que tenham sido, seria um inferno para Deus ver essas pessoas sofrendo eternamente. E porque Deus é amor, ele não pode fazer isso. Então, num ato de misericórdia, a punição de Deus para o pecado é a aniquilação, é deixar de existir. É incompatível com a justiça de Deus. Se Deus é justo, como Deus vai punir eternamente pessoas que viveram somente 60, 70, 80 anos pecando? E esse é um dos argumentos que muitas pessoas realmente faz sentido. Porque a punição ela tem que ser medida pela duração. Só que, se a gente for pensar mesmo na justiça humana, uma pessoa pode tirar a vida de outra pessoa, num segundo, apertando o gatilho de uma arma. Ela deve ser condenada por um segundo? Ou pela gravidade do seu crime? Você sabe que, infelizmente, aqui no Brasil prevalece a impunidade. Mas em alguns outros países, pessoas são condenadas a sentenças de prisão pela vida toda, 5, 6, 7 vezes. Mas como se a pessoa só tem uma vida para viver na prisão? Mas é para demonstrar a gravidade dos seus crimes. Eu diria que a percepção de impunidade que nós temos hoje em nossa sociedade tira o foco da realidade de que vai haver um julgamento final. E que aquilo que hoje os juízes terrenos fazem, soltando criminosos e bandidos, isso não vai acontecer com Deus, porque a Bíblia diz, não fará justiça o juiz de toda a terra. E que o pecado contra Deus é um pecado de valor infinito por causa da majestade e da grandeza de Deus. E por sua perfeita e absoluta santidade, um só pecado já seria o equivalente a transgredirmos todos os mandamentos. E além disso, é possível nós realmente entendermos que quando as pessoas continuarem existindo no inferno, elas vão continuar se rebelando contra Deus e blasfemando contra Deus para sempre. A presença do mal no universo é incompatível com a perfeição de Deus. Se Deus é perfeito, imagina só o universo que Ele criou de forma perfeita, Ele só poderia ser perfeito se tudo fosse restaurado. E aqui nós temos duas questões. Alguns ensinam o universalismo, que até o diabo e os demônios vão ser salvos, no final de tudo. Isso tem fundamentação bíblica nenhuma. Mas outras pessoas dizem que para Deus ser incompatível com o caráter de Deus, Ele permitir que houvesse um lugar onde milhões e talvez bilhões de pessoas criadas à sua imagem e semelhança vão continuar existindo por toda a eternidade em tormentos. Não sei como é que vocês estão até aqui. Eu confesso para vocês, gente, que só falar sobre isso é penoso. Mas aqui eu gostaria de trazer algumas considerações. Vamos aqui, algumas implicações teológicas. Em primeiro lugar, você acredita na autoridade da Bíblia? Você acredita realmente que toda a Escritura é inspirada por Deus? Que a Escritura não pode falhar? Que homens santos foram movidos pela parte de Deus para registrar a verdade de Deus? Porque se você realmente acredita nisso, você precisa ter razões muito fortes para dizer que 2000 anos de cristianismo e teologia estavam equivocados e que finalmente agora alguns teólogos descobriram o verdadeiro significado da palavra perecer, da palavra destruir, de tormentos eternos, de morte eterna. E você percebe que esta mensagem que moveu a missão da igreja, desde Atos dos Apóstolos, passando por toda a história, e as grandes reformas, grandes avivamentos e movimentos missionários, foi essa mensagem pregada no mundo inteiro. E essas pessoas estão dizendo que nós estávamos equivocados. E você sabe que hoje em dia existem missionários que estão sendo enviados para a Ásia e para a África, e que eles não devem dizer arrependa-se e crê em Jesus.
Hoje em dia a missiologia, alguns ramos da missiologia está dizendo, demonstre a presença do amor de Cristo para as pessoas, demonstre a sua compaixão, e dessa forma você vai estar evangelizando, porque suas ações falam mais do que muitas palavras. Quem já ouviu falar, dizer, evangelize, se necessário com palavras? Quem já ouviu essa expressão? Isso é um erro. Como é que você conta as boas novas sem contar as boas novas? É lógico que a sua vida deve fundamentar a verdade do Evangelho, porque se a sua vida não refletir o poder transformador do Evangelho, não adianta abrir a boca. Mas ao mesmo tempo chegará um momento que você vai ter que verbalizar as verdades do Evangelho. E as pessoas vão dizer, mas as pessoas não querem aceitar isso. É lógico. O apóstolo Paulo diz que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e vão atrás de mestre segundo as suas próprias cobiças. Mas ainda assim nós devemos pregar o Evangelho da cruz. Para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas para os que foram chamados é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê na autoridade da Bíblia? Então você precisa ter uma razão muito forte para dizer que 2000 anos de teologia se equivocaram em relação a uma questão tão séria e que agora algumas pessoas descobriram o verdadeiro sentido dos textos bíblicos. Em segundo lugar, a realidade do caráter de Deus. Porque esses dias eu vi um pregador na internet dizendo assim, essa história de ira e julgamento, isso é coisa de criança, Deus é amor. Você percebe que a teologia liberal tem essa ideia de que porque Deus é amor, Ele não vai criticar você, Ele não vai ficar condenando você pelos seus pecados, Ele é amor. Está vendo uma nova geração de crentes que dizem que se Deus é amor, homossexualismo, mudança de gênero, relações sexuais livres, tudo isso não tem problema, isso faz parte da experiência humana. Mas se você realmente acredita que Deus é santo, você acredita que Ele é justo, que Ele é imutável, então você vai levar a sério. Eu diria que mais do que nunca hoje nós estamos vendo uma verdadeira proclamação de idolatria nas igrejas. O que é idolatria? É quando você começa a adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Porque esse Deus do amor da teologia liberal não é o Deus da Bíblia. Esse daí é um Deus distorcido, é um Deus manipulado, aceitável, para que esse é o meu Deus. A doutrina do inferno nos fala sobre a gravidade do pecado. Hoje em dia a gente ora, Senhor, perdoa as minhas fraquezas, minhas perfeições. Só falta dizer, tu sabes que eu sou humano. Mas se você for fazer uma pesquisa sobre a doutrina do pecado, você vai descobrir que para Deus pecado é desobediência, transgressão, rebeldia, iniquidade, perversão. O salário do pecado é a morte. Eu diria que a doutrina do inferno vai nos ajudar a ter uma percepção mais clara da culpa do pecado. Às vezes nós, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Se é uma multidão, vai ser necessário orar como o salmista, sonda meu Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque se não existe esse tipo de percepção, significa que cada dia que nós caminhamos em direção à eternidade, pode ser um passo a mais para uma eternidade longe de Deus. A dimensão do sacrifício de Cristo. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, venha para Jesus. Ele te ama, Ele tem um plano maravilhoso para você, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar a vitória, quem quer. Você já percebeu que hoje em dia, até mesmo em viagens missionárias, esse é o evangelismo? Que a gente entra na casa de alguém, olha, Jesus tem um plano maravilhoso para você, Ele ama você, Ele quer te abençoar, Ele quer entrar na tua casa, na tua família, quer transformar a sua situação. Gente, esse não é o evangelho bíblico. A Bíblia diz claramente, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Quem crer será salvo, quem porém não crer já está condenado e a ira de Deus já está consolidada sobre ele. Você percebe que se você anuncia outro evangelho que não é o evangelho bíblico, você está cooperando com a perdição de pessoas. Porque você está ajudando elas a não ter percepção da mensagem que realmente salva. Está pregando uma falsa mensagem, um falso evangelho. A transformação da nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Mas hoje em dia nós estamos vendo uma nova realidade nas igrejas evangélicas. Esses dias, algum tempo atrás, lá na minha cidade, Curitiba, foi feita uma pesquisa na rua. Até queria dar uma sugestão para vocês irem na Praça da Bandeira e fazer a mesma pesquisa. O que você pensa dos evangélicos? Para que você, que é um evangélico, o que você pensa dos evangélicos? O que você acha que vai ser a resposta? Nesse caso lá em Curitiba, evangélicos são arrogantes, são hipócritas, são preguiçosos, são falsos e assim vai. Pessoal, durante algum tempo eu estive trabalhando em palestras corporativas, essas coisas, e conversando com empresários, conversando com funcionários. Uma contadora me falou que empresários evangélicos, no geral, têm menos ética do que muitos empresários que não creem na Bíblia. Que funcionários cristãos, de forma geral, são preguiçosos, são desonestos, são mentirosos. Como é que você lida com isso? Nas minhas viagens andando por vilas e cidades e sítios, em quase todos os lugares, quase todos, eu fico receoso de dizer que na verdade foram todos. Mas em quase todos os lugares havia pelo menos um escândalo de líder evangélico. Em alguns lugares múltiplos. Você pode até achar engraçado, né? Mas eu estive num sítio que tinha o pastor ladrão de boi. Ele tinha um carro, e ele colocava o boi e levava embora. Pastores que adulteram, pastores que abusam de crianças, pastores honestos, pastores que deixam dívidas. Nós chegamos a esse ponto. Esses dias eu vi um vídeo na internet, né, que a mulher chegou mostrando as fotos do marido dela, tendo caso com outra pessoa dentro da igreja e coisas assim. O verdadeiro evangelho transforma a vida das pessoas. É um processo. Mas como disse Francis Schaeffer, é uma transformação substancial. A santificação como evidência da salvação. Gente, diante da santidade de Deus e diante da realidade da nossa vida, nós só podemos pedir a misericórdia do Senhor. Como nós vemos em Jeremias, Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Eu espero que nenhum de vocês seja desejoso de dizer: Senhor, faz justiça comigo. O que aconteceria se Deus só fizesse justiça com você e desse para você só o que você merece? Deus é muito misericordioso, mas a santificação é evidência de que você foi salvo. A igreja como expressão da eternidade. Gente, hoje em dia nós estamos vendo igrejas que estão virando lugares de entretenimento, de diversão, de palestras motivacionais, igrejas que hoje em dia são muito mais clubes religiosos, igrejas que são verdadeiros impérios arrecadadores de dinheiro, igrejas que montam franquias, inclusive com todas as estratégias de marketing para plantar igrejas nas mais diversas cidades. Hoje em dia nós estamos vendo igrejas que crescem com promessas das melhores coisas. Mas, biblicamente falando, igreja é o povo redimido por Cristo, que tem consciência da eternidade. O fim da história como manifestação da glória de Deus. Tudo está caminhando para isso. Deus será glorificado na sua ira e no seu amor. Vou seguir um pouquinho mais. Por isso, gente, eu gostaria... Essa aqui é basicamente os pontos, né, que eu trouxe na minha palestra lá, pela consciência cristã. Implicações práticas. Medite na realidade do inferno. Quantas vezes você já gastou um tempo meditando sobre o inferno? Richard Baxter, um pastor do século XVII, escreveu um livro chamado O Descanso Eterno dos Santos. Eu tive a oportunidade de ler esse livro na sua versão resumida de 500 páginas. E finalmente encontrei a obra dele, que tem, acho que mais de 1.200 páginas. E uma parte significativa é sobre a realidade do inferno. Porque Richard Baxter diz: se o inferno é verdadeiro, nada é mais importante do que você meditar sobre essa realidade. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você tentar usar toda a sua capacidade, suas habilidades para conquistar tantas coisas nessa vida,
se no final de tudo você acordará diante da eternidade do tribunal de Deus para ser condenado, para viver longe de Deus por toda a eternidade em tormentos. Certifique-se que você não vai para lá. Sabe, uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que pelo menos 40% dos americanos acreditavam no inferno, mas somente 7% acreditava que ia para lá. Porque existe algo na cultura que diz que, sim, ainda que o inferno exista, deve existir, mas Deus é Pai, Deus é bom. Eu, não. Quem já assistiu o Alto da Compadecida, o primeiro, você vê a ideia, não é? A compadecida vai olhar para a sua vida e apesar de ser desonesto, ser um cangaceiro, ser um padre corrupto, ser uma mulher adúltera, mas no final dá tudo certo. Porque a compadecida reconhece os dramas e as lutas e as angústias. Eu costumo dizer que no Alto da Compadecida, a pessoa mais sensata que existe ali é o diabo. Só que o diabo fica frustrado, porque a compadecida frustra o objetivo dele. Você tem que condenar, porque é justo. Mas a compadecida disse não. Você sabe que na cultura popular brasileira, muitas pessoas acreditam que no final Deus vai dar um jeito. Deus é Pai, Deus é bom, Deus não faria isso. Às vezes no evangelismo você pergunta, se Deus lhe perguntar por que eu devo deixar você entrar no céu? As pessoas dizem, olha, eu não sou perfeito, mas ainda assim, sabe, eu nunca matei, nunca roubei. Pense na realidade de que há pessoas que vão sim estar no inferno. Hoje em dia não é tão comum como acontecia antigamente na história da igreja, de pessoas que entravam em crise de consciência e pavor do inferno durante meses, até que encontravam paz em Cristo. Quantas pessoas hoje acordam de manhã, antes de olhar no TikTok, no Instagram, e pensam, será que eu realmente vou para o céu ou vou para o inferno? Quantas pessoas pensam nisso hoje em dia? Praticamente ninguém. Contemple a glória de Deus em todos os seus atributos. Uma vez eu vi uma mensagem que eu achei muito chocante. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você vai poder desfrutar do céu, sabendo que entes queridos seus vão estar no inferno? Quem já viu essa pergunta? Nesse momento agora para nós é difícil. Mas no momento que nós estivermos desfrutando da presença de Deus, a nossa contemplação da glória de Deus vai superar as nossas emoções em relação aos nossos entes queridos. Pense na infinita gravidade do pecado diante de Deus. Hoje em dia muitas pessoas acham, Deus não faz tanta questão assim. Mas se você vê, né, que Jesus diz que o pensamento impuro é como adultério, guardar a ódio de alguém é assassinato, que omissão é pecado, que pensamentos podem ser pecados, palavras podem ser pecado. Isso é uma questão muito séria. Reflita o que Deus fez por nós na cruz para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E você precisa certificar que você é um crente nesse sentido da palavra. Hoje em dia nós estamos vendo um número imenso de pessoas que estão aderindo às igrejas sem uma experiência pessoal de fé e arrependimento e verdadeira transformação de vida. Você precisa certificar que isso já é uma realidade na sua vida. Viva na perspectiva da eternidade. O que nós estamos vendo hoje é que até mesmo nas igrejas, a mensagem é, você vai fazer a viagem dos seus sonhos, você vai comprar o carro dos seus sonhos, você vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer não sei quantos dígitos, você vai e tudo mais. Você pode imaginar? Um pastor, um desses dias, mostrou um anel que ele tinha, talvez isso aqui foi $4.000. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Muitos desses pastores coaches são enganadores, porque eles estão tirando o foco da eternidade e colocando as expectativas da sua vida no presente.
Mas o próprio apóstolo Paulo diz que se a nossa felicidade está condicionada ao presente, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a verdadeira felicidade está na convicção absoluta da vida eterna, que começa no momento que somos regenerados e cremos em Jesus. Busca a santificação, não para ser salvo, mas para comprovar a sua salvação. E renove seu compromisso com o evangelismo e a obra missionária. Eu estava até compartilhando, gente, que às vezes temos que tomar cuidado, até mesmo quando nós participamos de avanços missionários. Porque não sei se você entende que às vezes nós podemos participar como um desencargo de consciência, e não propriamente com uma consciência de evangelismo. E aqui é interessante que pessoas que conseguem ficar 15, 20, 30 dias no sertão, mas no seu dia a dia não conseguem cultivar relacionamentos significativos com aqueles que não creem ainda. E que muitos avanços missionários hoje em dia são mais cortar cabelo, cuidar dos dentes, fazer exames médicos, do que propriamente anunciar o evangelho da salvação em Cristo. E que muitas mensagens são mensagens emocionais para dizer, você nesse momento venha, venha, e as pessoas vêm. E existe uma pessoa anotando, olha quantas pessoas vieram. Tivemos 10 decisões, 5 reconciliações, 6 adesões. Sabe como aquelas estatísticas que ficam marcando todos os resultados? A pergunta é se houve realmente transformação de vidas. O Japão hoje em dia é menos de 0,3% de evangélicos. Deus me deu a oportunidade de fazer essa viagem. E algumas pessoas, eu vi a fotografia, né? E algumas pessoas estavam pensando, o pastor Jorge está passeando muito, né? E Deus me deu a oportunidade de passar uma semana na Coreia, uma semana no Japão, alguns dias na Inglaterra, andar pela França, pela Suíça, Portugal, Espanha. Mas o que eu posso dizer para vocês? O que eu trouxe de lá foi um peso no meu coração. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver a realidade. Teve um momento que eu estava parado em pé no metrô no Japão, e olhando para aquela multidão, sabendo que a absoluta maioria estava indo para o inferno. Absoluta maioria. 0,3% de evangélicos no Japão. Cidades inteiras que não têm nenhum testemunho evangélico. Na Europa, hoje em dia, igrejas estão fechando. Lá em Portugal, infelizmente, evangélicos estão indo para lá, estão levando para lá a teologia da prosperidade, e não o evangelho da salvação. Alguns dos primeiros evangélicos foram lá, levaram a prosperidade, causaram escândalo, as pessoas não querem saber do brasileiro. E aí quando eu voltei ao Brasil, eu pensei, bom, mas pelo menos aqui no Brasil. Mas quando eu comecei a pensar que, apesar do tamanho da igreja evangélica, uma boa parte das igrejas não pregam mais o evangelho da salvação em Cristo. E que uma pesquisa mostra que pelo menos metade das pessoas que frequentam igrejas históricas não sabem dizer se são salvas. Isso significa que nós temos um desafio missionário muito maior do que a gente pode imaginar. O desafio missionário começa com o nosso coração, para perguntar se nós já somos do Senhor. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, como nós vamos nos expor nas mãos de Deus, para compartilharmos o evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor. Ultimamente eu estou fazendo uma proposta meio radical. Sabe o que é a proposta radical? De fazer uma reevangelização geral. Como tinha senso, né? Uma reevangelização geral. Não tome por certo que pessoas que sentam ao seu lado já estão com a vida eterna. É possível que não. E é possível que você esteja com ela através de anos e até décadas. E é possível que pessoas assim ainda não sejam salvas. E, finalmente, gente, eu sei que esse é um assunto mais sombrio, não é? Se eu dissesse aqui, se eu trouxesse uma mensagem para vocês de 3 passos para o sucesso, 5 passos para você casar, talvez você diria, agora você me captou a atenção. Mas eu quero trazer uma questão, gente. Se o inferno é uma realidade, no momento que você coloca os seus pés lá fora,
e diante da realidade deste mundo, olhe ao seu redor. Se você não crê na mensagem do Evangelho, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas se você crê realmente, como nós vamos viver? Como será a nossa vida na presença de Deus? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Você vai descobrir que depois de tudo, vida eterna não é se existir para sempre, simplesmente. Já estou adiantando, né? Mas vida eterna significa existir na presença e na experiência do amor de Deus por toda a eternidade. E isso começa no momento em que nós nascemos de novo. Quem crê, na Bíblia não diz só terá a vida eterna. Quem crê, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, gente? Vamos orar nesse momento.